Olá, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro, o A Notícia de Frente está no ar. E olha, como toda segunda-feira, a gente sempre tem uma entrevista especial. E hoje, o nosso convidado é o deputado federal pelo PSL, Nelson Barbudo. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia também ao Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Luciana. Bom dia, deputado Nelson Barbudo. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Nayara, Lúcio, deputado e a todos que nos assistem. Olha, e eu quero começar falando com o deputado Nelson Barbudo, não tem como deixar de tocar neste assunto. O que houve? O porquê se instalou esta crise entre o PSL e Selma Arruda, deputado? Todos querem saber, já que Selma se elegeu, claro, na popularidade de Jair Bolsonaro, de combater o crime, ela é conhecida como Sérgio Moro de Saias. O que aconteceu? Bom, Nayara, eu devo confessar a vocês, e a maioria dos telespectadores sabem, que nos primeiros 6 meses de política há uma acomodação das pessoas, dos eleitos, dos partidos, há uma dança. Eu ainda não tenho definido o que realmente aconteceu, Lúcio, pelo seguinte: a doutora Selma é uma pessoa de personalidade muito forte e nós conversamos pouco sobre isso, mas eu acho que aqui no Mato Grosso não foi o local do começo do incêndio. Eu como presidente, ela como vice, nós temos um bom relacionamento com o nosso secretário-geral do partido, Carlos Hayashida, também, uma pessoa que nos acompanha desde o começo. Então, as coisas que acontecem ou que aconteceram, ela tem vindo, eu acho, Lúcio, que a crise, porque não conversei com o doutor Selma, eu acho que a crise, se houve, é em Brasília. Eu sempre quis a doutora Selma no PSL, ela é uma persona grata no PSL, ela é um baluarte, ela é uma pessoa que soma, e o PSL com certeza perde com a saída da doutora Selma. Deputado, o senhor acredita, o senhor deu palpite aí, palpite não, uma convicção, né, de que essa crise, ela foi instalada lá em Brasília. O meu questionamento é o seguinte: a senadora Selma Arruda teria se sentido desprestigiada, porque de um lado, o PSL, o próprio presidente Jair Bolsonaro saíram em defesa do senador Flávio Bolsonaro. Isso ficou claro para todo mundo. E, de repente, o mesmo tratamento não teria sido dado à senadora Selma Arruda? Ela não foi uma prioridade nesse caso que ela enfrenta de cassação do registro dela no Tribunal Superior Eleitoral? Lúcio, até onde eu sei, o presidente Bolsonaro nutre um imenso respeito pela doutora Selma. A questão dele sair em defesa do filho é uma coisa familiar. Para te falar bem a verdade, eu não vi pronunciamentos do Bolsonaro em defesa da nossa querida senadora. Pode ser um dos motivos, mas esta semana virá e ficará claro o motivo desta desavença. Pois é, e ainda falando sobre este assunto, o Lúcio se referia à questão do apoio. O senhor uma vez esteve aqui numa Notícia de Frente, a gente questionou todo esse processo que a senadora Selma Arruda enfrenta com a Justiça Eleitoral, e daí o senhor falou: olha, o PSL apoia totalmente, apoia a senadora, está do lado da senadora, mas o senhor acredita que só estar do lado, só o discurso não foi o suficiente? Não, nós temos que esperar a justiça. A questão de apoio do PSL, ela terá incondicionalmente, mesmo ela não estando no PSL. Por quê eu digo isso, Lúcio? Porque num de seus pronunciamentos na revista Época, aliás, foi lá que começou tudo, ela disse que jamais abandonará o presidente Bolsonaro. Então, foi lá que ela falou pela primeira vez que estava pensando em deixar o partido. Isso. Agora, com os fatos, a gente tem que saber o seguinte: o PSL é um partido que não abandona e nem deixa companheiros
para trás. Ela sempre terá aqui no Mato Grosso o nosso respeito, o nosso apoio. E a última vez que eu conversei com o nosso presidente Bivar, eu pessoalmente, ele manifestou profundo interesse em defender a doutora Selma, porque ele considera ela também uma senadora atuante que caminha nos moldes do partido e junto ideologicamente com Jair Bolsonaro. Portanto, vamos aguardar o decorrer desta semana. Deputado, pode-se chamar de uma das maiores crises do PSL aqui em Mato Grosso? O partido ganha, o partido perde com isso, já que existe um projeto grandioso para o PSL, né, de fazer com que ele esteja ainda mais presente nos 141 municípios do estado, ainda tem as eleições do ano que vem. Qual é o saldo disso para a sigla? Olha, a gente não pode ser hipócrita e tem que ser, eu sempre me pautei pela verdade. O partido perde. O partido perde a senadora queridíssima pela população, uma votação estrondosa. Qual partido que não sente falta de uma senadora? Portanto, o partido perde. Agora, nós supriremos o que acontece durante essa semana, nós temos que suprir pelo seguinte: o PSL é grande, com Selma ou sem Selma, porque o nosso comandante maior chama-se Jair Messias Bolsonaro, é o presidente da República. Eu fico muito triste, mas nós temos que erguer a cabeça e caminhar e levar a bandeira do PSL nos 141 municípios, como nós já levamos em praticamente 100, nós já temos as provisórias montadas e, portanto, a gente tem que saber, o PSL é hoje um dos maiores partidos do Mato Grosso. Deputado, falando em eleição do ano que vem, especificamente, vamos começar aqui por Cuiabá. Já tem, assim, uma espécie de pré-definição, as conversas já começaram, qual é o nome que deve disputar, ou que pode vir a disputar esta eleição aqui em Cuiabá no ano que vem. O que a gente já viu aí é o seguinte, dos outros grupos políticos, né? Emanuel Pinheiro disse que não, né? Definiu, mas a postura dele é de candidato à reeleição. O grupo do governador Mauro Mendes, especialmente o governador Mauro Mendes, diz que o Democratas quer um candidato próprio. O PSL pode se colocar como uma espécie assim de terceira via nessa disputa aqui em Cuiabá? A priori, nós deveremos ter candidato a prefeito aqui, porque é determinação da Nacional. Segundo, a Nacional determinou que em estados que houvessem alguém que se despontou nas últimas eleições, era para se avaliar, veja bem, Lúcia, a palavra que eu estou colocando, avaliar as condições daquele político que teve uma votação expressiva. Aí entra o terceiro ponto, surgiu o meu nome, pela Nacional. E diz que o senhor está com muita vontade. Não. Nos bastidores, o comentário é que o senhor está assim, ó, esfregando as mãos. Não é verdade. Não é verdade. Eu, em último caso, pode ser, não estou negando, mas também com essa vontade não. Eu prefiro que uma pessoa já instalada em Cuiabá há muitos anos, um empresário, um agricultor, uma pessoa ligada à indústria, enfim, nós estamos conversando sim, Lúcio, já tem. Quais seriam essas alternativas, deputado? Então, mas os nomes ainda não estão... Eu li na imprensa que chegaram a falar de um policial federal, Rafael Ranalli, que ele voltou para o PSL, Isso. teve uma votação expressiva. Muito. E para deputado federal também, Isso, né? isso. Expressiva, e ele seria um nome... Ele se colocou à disposição mas seria do partido. na imagem justamente da segurança pública, que foi uma imagem também exercida durante a pré-campanha de Jair Bolsonaro? O caso Ranalli, o Ranalli já foi do PSL uma época, depois ele saiu. Parece-me que não se deu bem no partido e agora... Não se deu bem no outro. Não se deu bem no outro. No PROS. No PROS. E ele, conversando com a nossa executiva estadual, nós o acolhemos de braços abertos, porque é um menino ficha limpa,
é um menino que tem propostas ideológicas praticamente idênticas à do Bolsonaro. Agora, Lúcio, eu quero deixar bem frisado aqui nesta entrevista. Vocês viram um vídeo do Bolsonaro essa semana dizendo e desmentindo políticos aqui do Mato Grosso ou não? Bolsonaro disse categoricamente àquela capital que um deputado ou outro político disser que está apadrinhado por mim é mentira. Eu até hoje não dei a minha palavra a nenhum pré-candidato. Quer dizer, naquela vez, Lúcio, que o senhor Vitório Gale disse que seria prefeito aqui com o aval do presidente, mentira. Foi na imprensa há poucos dias agora, foi ventilado que o Niuan, no Podemos, seria candidato com o apoio do Bolsonaro. Mentira. Então eu quero deixar claro, não se iludam porque o PSL no Mato Grosso tem gerência, tem presidente e o Nacional tem presidente. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado. E o presidente Jair Bolsonaro deu também uma outra declaração de que no estilo dele, né? Não adianta a gente negar que é um estilo centralizador. Isso. Ele falou o seguinte, que as candidaturas, o seguinte ou mais ou menos o seguinte, só me corrija se eu estiver equivocado, diz que as principais candidaturas nos estados, né, principalmente nas capitais, vai passar pelo crivo dele. É isso? Corretíssimo. Não é isso? Corretíssimo. E me disse pessoalmente, deputado, calma, nós temos que avaliar, porque nós precisamos ter em cada capital um candidato com chance. E eu quero ser avalista daquele candidato. Não se iludam que eu não irei, as palavras foram essas, eu não irei em palanques de prefeitos que não passarem pelo meu crivo. E o PSL, deputado, ele tem algum levantamento, alguma pesquisa Não. de consumo interno Não. aqui em Cuiabá? Não tem. Ainda não. Eu poderia até ter feito, e eu não minto, Lúcio, eu ia te falar. Mas eu estou achando prematuro, gastar dinheiro, e você sabe que eu sou meio muquirana, né? É por isso. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Tá bom. Daqui a pouco tem um assunto aqui, Tá bom. um tal de fundo partidário. Era que eu Opa, justamente ia perguntar agora. Vamos falar. Deputado, sobre o fundo partidário, né? O Lúcio chegou até a antecipar aqui, mas o senhor não esteve presente nessa sessão. 4 deputados, né, federais de Mato Grosso, eu não estive. compareceram. Eu Rosa preciso Neide. deixar bem claro aqui, é porque eu não trouxe meu atestado, Lúcio. Porque agora tudo tem que ter. Agora tem que ter atestado, né? Mas eu estava em Alto Taquari, no meu dentista, fazendo um tratamento, mas é público e notório a minha posição quanto a isso. É só perguntar que eu respondo como eu votaria se estivesse lá. Uma elevação de 48% nesse orçamento, com a possibilidade Sou contra. até do pagamento de advogados, Sou né? contra. Votaria contra 10 vezes se estivesse lá. Mas o senhor Votaria contra. fez falta a sua defesa contra o fundo partidário? Era um momento importante para o senhor se manifestar. Eu senti muito É não legal, poder mas estar não lá. é imoral essa elevação de 48% Muito. também para o que vai se Muito. destinar? Aliás, fixe registrado nos anais da casa. Se um dia houver um projeto de lei para extinguir o fundo partidário, eu voto favorável à extinção. Eu acho que cada um deve fazer a sua política com o seu dinheiro. O que já existe está de bom tamanho, é muito dinheiro. Agora, aumentar, eu vou falar... Porque colocaram lá o seguinte, o governo cometeu um equívoco, né? No cálculo do fundo, mandou no orçamento 2 bilhões e 500 milhões. Aí, me parece que o Partido Novo falou, isso aqui não está certo. Aí o governo falou assim, espera aí, então vamos rever aqui. Aí vai ficar aí em torno de 1 bilhão e 900 milhões. Mas tem gente lá querendo levar para 3 bilhões e 700 milhões. É o filho Mas aí tem o seguinte, fora tudo isso, tem algo lá dentro, que já foi aprovado, que é muito mais escandaloso. Muito mais escandaloso. Quer dizer, vai poder se pagar com o fundo partidário o advogado que for defender um político que cometeu crime. Espera aí.
o cidadão, Não o compactou. contribuinte, Não. vai pagar do bolso dele para que um advogado defenda um político criminoso. É o fim do mundo. Eu estou fora dessa turma, estou enojado igual você, porque o teu semblante, o teu sentimento... Não, as pessoas ficam indignadas. É enojado mesmo, sabe? O dinheiro público pagar advogado de político que está na cadeia, me poupe, Lúcio. Eu jamais votaria a favor Agora, em disso. relação a isso, o seu partido, o PSL, como se posicionou? Porque o senhor deu a justificativa aqui para a gente. Tinha um afastamento médico, né, para tratar. Mas e os seus colegas de partido? Qual que foi? Porque teve uma posição do Partido Novo. Teve um racha. Teve um racha. Eu não estava lá, mas pela rede teve um racha. Teve briga, inclusive. Uma ala do PSL não queria, outra ala queria, e teve um começo lá. Eles queriam depois, pelo que eu fiquei sabendo, liberar a bancada. E no final, quando alguém do PSL já tinha votado sim, eles orientaram não. Então teve uma briga medonha lá, porque foi muito em cima da hora. Aliás, não é a primeira vez que está acontecendo de chegar projeto lá, Lúcio, em cima da hora. Aquele último do Sérgio Moro, oh meu Deus, o projeto... O pacote anticrime, eu mesmo reclamei para a liderança. Nós estávamos lá, daí a pouco chegou o pacote anticrime, e não tinha jeito de ler, e não lê, e chega com 5 minutos e joga na mesa. A liderança faz a reunião às 2h30, 3 horas da tarde, e chega lá. Eu falei, aliás, eu sou um ferrenho defensor de mudar o regimento. O regimento da Câmara é uma vergonha. O regimento da Câmara Federal é uma vergonha. Acabei de falar. Você está lá, de repente o Rodrigo Maia pauta, vamos votar isso agora, mas espera, nós temos assessoria, mas tem 1000 projetos na fila. Ele tira um, faz um acordo de liderança e põe lá. Aí a gente fica, eu vou falar o português claro, feito bobo, e alguém ainda fala, esse deputado não estudou o projeto. Mas estudar como? Estudar como, Nayara? Esse mesmo do anticrime, eu fui pego de surpresa. Aí precisa ficar perguntando para a colega de que jeito a gente vai votar. Precisa mudar o regimento também lá. Falar em Sérgio Moro, deputado Nelson Barbudo, porque toda essa fritura tem lá do Congresso Nacional, dinamitando lá o pacote anticrime dele, né? Querendo até, tiraram até do projeto lá, aquela questão lá da prisão depois da segunda instância. Mas o problema não são só os parlamentares que têm medo de ter que responder pelos seus crimes, né? Esses que ficam colocando a casca de banana para o Sérgio Moro. Agora, por que é que o Palácio do Planalto vem aí numa sequência de atitudes que demonstram fritura do ministro? Não. Pode ver que a imprensa tentou emplacar que o Bolsonaro estava brigando com o Sérgio Moro, que o presidente, a imprensa está tentando de todas as maneiras fazer o embate. Mas o presidente não queria indicar lá os cargos da Polícia Federal? Não é afeta ao Sérgio Moro? Tudo bem, é o presidente que nomeia. Tá bom, sem problema. Agora, não desgasta, não fragiliza o ministro quando o presidente dá uma atravessada dessa? Fragiliza, eu concordo com você e vou na linha reta da verdade. Fragiliza sim. Só que o bom do Bolsonaro e do Sérgio Moro e da equipe do governo que hoje está, é que as arestas são aparadas e um pouco para lá, um pouco para cá, as coisas se ajustaram como já se ajustou no caso do Sérgio Moro, e você vê que não foi adiante a briguinha dos noivos, igual a imprensa estava falando. Está tudo tranquilo, o Bolsonaro tem a maior confiança no Sérgio Moro, um dos ministros mais bem avaliados do governo, portanto... E não é isso aí que pode estar preocupando o Palácio do Planalto, porque as pesquisas mostram o seguinte: o ministro Sérgio Moro, apesar de toda essa caçada em cima dele, com lá o site, o The Intercept, que não deu em nada também, não deu em nada, esse processo de fritura em cima dele, apesar de tudo isso,
a aprovação dele, né? O muito ibope dele se mantém intacto. Aliás, é o seguinte, na última Datafolha era o dobro do presidente Jair Bolsonaro. Isso não preocupa o Palácio do Planalto, que está lá, até porque o presidente disse na semana passada, né, olha, se eu estiver bem, vou à reeleição, não é isso? E João Dória é ejaculação precoce, é isso? Mas Moro pode estar melhor até lá, né? O Palácio do Planalto não pode estar se preocupando com isso? Eu acho que não, porque quem conhece o Sérgio Moro igual eu conheço, a sensatez daquele homem é coisa de fazer inveja a qualquer cidadão. O Sérgio Moro jamais peitaria uma campanha, porque não é o perfil do Sérgio Moro. Agora, depois do segundo mandato do Bolsonaro, seria um prazer ao PSL ter um candidato do calibre de Sérgio Moro. O Palácio não está preocupado com isso, eu tenho certeza. O Bolsonaro é tranquilo, porque o Sérgio Moro não tem o perfil do Dória. Ele é tranquilo, abandonou... O perfil do Dória é qual? O perfil do Dória é a política antiga. É o macaco que pula em tudo quanto é galho. É mais ou menos o do Frota, o do Kim Kataguiri, dessa tranqueirada aí. Vamos falar um pouquinho de desmatamento, o senhor que veio de chapéu, simbolizando, né, que é um homem do campo, que é profundo conhecedor de todos os problemas. E o presidente Jair Bolsonaro teve que responder inúmeros questionamentos em relação à política ambiental dele. Cortes orçamentários em institutos como IBAMA, a demissão do presidente do INPE, do diretor do INPE, e agora o resgate aí de um fundo bilionário para a proteção da floresta amazônica. Qual a avaliação que o senhor faz em relação a toda essa política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, com essa crise deflagrada no mundo todo, organismos internacionais retirando fundos para a Amazônia? O senhor acredita que está seguindo o caminho certo a política ambiental do presidente, ou podem haver mudanças e revisões, ou não é uma questão de dinheiro? O fato de haver desmatamento na Amazônia são outros fatores que fogem até a questão de orçamento, por exemplo? Olha, a política do nosso presidente, ela é correta. Mas o senhor não concorda que foi ONG, ou o senhor também acredita que ONGs possam estar por trás de todo esse fogo? Só complementando aí. Foi demonstrado. O Jair Bolsonaro deu uma aula ao Macron, deu uma aula ao mundo de que o governo mudou. Quando o Pinguço e a Sacadeira de Vento iam nas reuniões do G7 lá fora, o Pinguço que eu falo é o Lula e a Dilma, eles iam despreparados do caráter patriótico, eles iam preparados para realizar o sonho socialista de parar com o crescimento e a geração de emprego no Brasil. Nós todos sabemos, olha, a Alemanha está muito preocupada conosco, né? A Noruega está muito preocupada conosco. Olha, pessoal, o que aconteceu foi para que os brasileiros soubessem que realmente o interesse internacional é para brecar o crescimento econômico do país. Nós sabemos que a Noruega tem empresas lá na Amazônia poluindo. Em vez de eles tomarem cuidado e não poluírem a Amazônia, eles pegam dinheiro e distribuem para ONGs. São milhares e milhares de ONGs querendo mandar na Amazônia. E conosco, com o Bolsonaro, não vai acontecer. Cadê os embargos, cadê os embargos da União Europeia? Não aconteceu. Cadê o Mercosul? Foi firmado agora. Não aconteceu, mas pelo seguinte, o senhor há de convir que o governo, né, depois de declarações que pegaram muito mal, o governo refluiu um pouco. Sim. Né? Refluiu um pouco. É verdade. Né? É verdade. Os próprios governadores aqui da região amazônica falaram, espera aí, nós não somos contra o Bolsonaro, mas temos que cuidar do nosso terreiro. Então, é isso? mas nós aí sempre vem lá o maior líder, por exemplo, o Bolsonaro tem uma afinidade muito grande com o agronegócio. Sim. Aí, um dos maiores líderes do agronegócio, não aqui de Mato Grosso, né? Do Brasil, Blairo Maggi, falou, olha, o presidente precisava parar com esse discurso radical. E aí o seguinte... O motosserrinha de ouro? Blairo Maggi. Aí o o seguinte, o Palácio do Planalto deu uma recuadinha, né? Entendeu? Para tentar
para tentar o seguinte, é apagar o incêndio e colocar um pouquinho de ordem na casa. Porque se continua naquela toada, a coisa ia ficar complicada, não diminuiu muito não, viu, ô Lúcio? Não diminuiu muito. O discurso diminuiu. Ele acalmou um pouquinho, porque o Bolsonaro, nós sabemos que ele é impetuoso. Ele é meio, vamos falar, violento. Mas melhorou. Vamos colocar R$1 bilhão aí para a preservação da Amazônia. Então, já melhorou. Mas vamos esclarecer, Luciana, vamos esclarecer. O dinheiro que vinha de fora para as ONGs, nós temos que falar para o nosso telespectador, ele era gasto 65% em salários. Nossa, que preocupação com as árvores, né? Do 1 bilhão que vem, 650 milhões, Lúcio, é pago salário de funcionário de ONG. É gente recebendo 20 mil, 30 mil, 40 mil. Mas não sobra nada para o fim do projeto. De 150 projetos que foram destinados da Noruega e da Alemanha, só 21 foram realizados. 130 projetos, não tem começo, nem meio e nem fim. É nítido que o amor não é tão grande assim pela Amazônia. Falar em amor, Luciano, só para complementar essa questão, o deputado falou, olha, presidente Jair Bolsonaro deu uma lição no Emmanuel Macron. Mas isso não tem nada a ver com os conceitos que ele emitiu, né? Aquela ironizada que ele deu, né? Nas redes sociais sobre a esposa do Macron. E o seguinte, o Paulo Guedes gostou. Paulo Guedes gostou. No final de semana, ele resolveu falar assim, não, é feia mesmo. Mas, deputado, isso daí tinha que ser evitado, não tinha? Eu concordo. É isso? Ele já entra numa seara que eu estou fora. Eu não estou falando que ninguém é feio nem bonita, Lúcio, porque isso é muito preocupante, sabe? Isso eu vou deixar para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes resolver lá. Quase que eu ia falar, mas mas eu não posso, né, Lúcio, que a gente tem que respeitar um pouquinho. São coisas que o Bolsonaro peca realmente nessa vontade louca dele falar. Ele tem essas tiradas que eu acho que ele podia melhorar um pouquinho. Às vezes ele pensa com a língua, é isso? Eu acho que é, um pouquinho. Só que a maioria das vezes é com a cabeça, viu, Lúcio? Porque as decisões dele que são tomadas, elas têm levado o Brasil para um novo rumo. E falando em língua do presidente Jair Bolsonaro, né? A Noruega era o principal doador do Fundo da Amazônia. E não era pouco não, 3 bilhões de reais. E o presidente disse para a chanceler, pegue esse dinheiro e vá reflorestar o seu país. Com isso, o presidente abrindo mão de um recurso tão volumoso assim, está traduzindo o fato de que ele não precisa mais pagar folha de pagamentos, os fundos não precisam ser destinados para as ONGs e outros organismos, eles não resolvem o problema do desmatamento. Uma nova política, uma gestão diferenciada pode ser mais efetiva do que recurso financeiro, deputado? Olha, nunca foi falado de maneira direta. Eu não quero, desde o começo o ministro Ricardo Salles falou, nós queremos desde que a gestão seja do Brasil. Esse dinheiro vem para o BNDES, ele não vem para a ONG. E eles fizeram uns convênios que o BNDES repassa para as ONGs e tem lá, eu não me lembro de cabeça, foi feita uma sindicância. Tem ONG que não presta conta, tem ONG que não sabe onde pôs o dinheiro, tem ONG que o CPF sumiu, tem ONG... O Ricardo Salles quer só uma coisa, o dinheiro é bem-vindo, desde que vocês apresentem a prestação de contas para o BNDES. Aí pode vir 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões. Agora, do que estava acontecendo, eu sou obrigado a dar razão para o governo brasileiro. Porque estava a casa da mãe Joana. O dinheiro vinha, Lúcio, e ninguém sabia. E quando o ministro foi no BNDES, um funcionário disse a ele, nós não vamos mostrar como está sendo gasto. Tudo começou aí, eu conversei com o Ricardo Salles. O senhor sabia disso, Lúcio? O senhor sabe, ministro? O ministro Ricardo Salles foi ao BNDES pedir para que eles mostrassem como estava sendo usado os dólares que vinham da Alemanha e da Noruega. Um funcionário se recusou a mostrar, o ministro não ia brigar, evidentemente, falou, então tá bom. Voltou e fez uma operação forçada para que eles entregassem os documentos. Quer dizer,
Tem alguma coisa de diferente ou não tinha, Lúcio, para você? É público, Nayara, ele tinha que já ter colocado na mesa. E aí começou a ver que os projetos não tem meio, nem começo, nem fim, que 65% do dinheiro é usado para pagar o salário dos funcionários de ONG, aí não. Agora, Alemanha, Noruega, mandem-nos o dinheiro. Nós queremos o dinheiro, já foi falado, mas desde que o Brasil administre e como vai ser usado esse dinheiro. Deputado, por falar em dinheiro, a Nayara já me avisou aqui que ela está querendo tomar café no intervalo, mas eu vou deixar aqui uma perguntinha. Posso, Nayara? Pode. E o FEX? O FEX é o seguinte, até dezembro, Mato Grosso vai receber, então, os dois FEX, o de 2018 e o de 2019? Foi isso que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia se comprometeram com os estados que têm a compensação do fundo? Eu vou pedir então para que o senhor responda essa pergunta após o intervalo, porque a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua conversando com o deputado federal Nelson Barbudo do PSL. A gente já volta, não saia daí porque ainda tem muita polêmica para a gente conversar. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e a gente volta a conversar com o deputado federal pelo PSL, Nelson Barbudo. E o Lúcio tinha feito uma pergunta sobre o FEX, né, Lúcio? Antes do intervalo, o senhor ainda lembra? Lembro. Vamos repetir para o nosso telespectador rapidamente um resumão dessa pergunta? Você acha que ele ia esquecer? Não, o que eu coloquei aqui foi o seguinte, o governo falou que vai liberar o FEX, até o mês de dezembro. O governo federal assumiu esse compromisso aí com os estados exportadores. E um número que se falou é de 4 bilhões de reais que seriam liberados. Na outra liberação, quando liberaram 1 bilhão e 900, Mato Grosso recebeu 450. Agora, como a previsão é de liberar 4 bilhões, então vão pagar os dois FECs, o de 18 e 19, o que atingiria aí quase 1 bilhão de reais. É isso, deputado? Lúcio, o que eu tenho para dizer a vocês é o que toda a bancada do PSL sabe, porque estávamos nós reunidos no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, quando o senador Jaime Campos questionou o ministro Paulo Guedes. Nós ouvimos da boca do ministro, junto com o presidente Bolsonaro, e diga-se de passagem aqui, o grande trabalho de Neri Geller, o nosso coordenador. Neri Geller é o coordenador da bancada. Ele tem trabalhado incansavelmente sobre essa questão do FEX, viu, Lúcio? E nós ouvimos naquele dia, a semana passada, que serão liberados 4 bilhões para serem divididos entre todos os estados da federação. Quanto vai vir para o Mato Grosso, Lúcio, eu não sei. Agora, a palavra do ministro foi empenhada, sim. E estavam presentes Zé Medeiros, Dr. Leonardo, Jaime, Wellington, eu, enfim. A bancada do Mato Grosso estava lá questionando, dentre outros assuntos, o FEX. Esse raciocínio aí eu fiz por analogia, né? Em 2017 se liberou 1 bilhão e 900, Mato Grosso recebeu 450 milhões de reais. É a famosa regra de 3 que a turma não sabe mais. Se é 4, deve ser 2 FEX. Não, 2 milhões não. Não, 2 FECs, né? Que seria 2 de 450, quase 1 bilhão de reais. Mas não foi falado isso lá, se era de 17, 18 ou de 19. A nossa conversa, para ser exata... Não, de 17 foi pago, tem o de 18 em aberto e o de 19 agora. Então, deve ser, pela sua analogia, mas lá não foi falado. O que foi falado exatamente na nossa reunião? Vai ser liberado 4 bi para ser dividido entre os estados. E pela analogia, nós esperamos que o Mato Grosso venha receber uma quantidade até razoável de dinheiro para ver se a gente consegue dar uma estabilizada nas economias do estado.
Falando ainda um pouquinho do FEC, tem a ver com agronegócio, o senhor disse de divisão de tarefas, queria só voltar um pouquinho da questão do desmatamento. O agronegócio diz que é inocente, nada tem a ver com desmatamento na Amazônia. O senhor que conhece muitas questões ruralistas, não era amigo de José Rainha, muito pelo contrário, né? Nunca fui. Quis despachar ele bem para longe. Para longe. Mas quem desmata a floresta não é o poder econômico? O agronegócio não deveria ter uma parcela em relação a fazer política também de preservação, já que tem os incentivos fiscais? Não está faltando aí um entendimento, colocar cada um para fazer o seu papel, cada um fazer a sua parte, deputado? Aliás, os países estrangeiros que dizem que a floresta é o pulmão do mundo, podia fazer a deles também. Porque e os agricultores que têm sua reserva legal intocada e é responsável para cuidar dela, ele não recebe o ônus, ele só tem o bônus. Nós temos um código florestal, vamos fazer um exemplo para que o telespectador entenda, Lúcio. 1.000 hectares... Na realidade é o contrário, né, deputado? Ele tem o ônus e não tem o bônus. Isso, desculpa, eu inverti. Ele tem o ônus, desculpa, eu inverti. Um proprietário que tenha 1.000 hectares, ele tem que ter 350 hectares de reserva e pode utilizar 650. Esses 300 aqui, o capital dele está imobilizado, ele é obrigado a salvaguardar a floresta e responde criminalmente por qualquer coisa que aconteça. Também não é hora, você me questionou, não estamos aqui defendendo o homem do campo. Claro que o agricultor foi o que desmatou, mas claro que foi ele que fez 41% do superávit da balança comercial. O que precisaria era, no governo passado, ter uma política correta. E eles fizeram uma política de perseguição, multando desenfreadamente, acabando com a vida do homem do campo, transformando o agricultor num bandido, e nada disso precisaria. Nós precisamos sim ter um marco temporal e cada um saber a sua responsabilidade. Agora eu quero frisar aqui, o agricultor de hoje, ele é muito responsável. Lógico que em toda profissão tem um criminoso. Tem dentista sério e dentista bandido, advogado sério e advogado bandido. Tem agricultor sério e agricultor bandido. O que deve ser feito com o bandido? Ser levado às penas da lei. Hoje... Nós não defendemos o desmate ilegal. Agora, tem um Código Florestal e nós queremos desmatar o que a lei permite. Agora, isso não é crime. E existem falhas dessa fiscalização? Hoje aqui no país precisa investir, por exemplo, é um compromisso do governo investir justamente na fiscalização, deputado? O senhor chegou, o seu partido chegou a conversar isso com o presidente? Conversamos. O investimento em tecnologia para proibir a derrubada ilegal é meta do governo Jair Bolsonaro. Agora, e o INPE? O que aconteceu? Eu vou falar bem claro o português. Todos os órgãos estatais estavam contaminados por ideologia política. E nós não queremos isso. Nós queremos assim, vamos contratar uma empresa, foi falado isso, terceirizar, para que ela mostre de fato ao ministro quem está desmatando legal e quem está desmatando ilegalmente na Amazônia. Agora, o que não pode também é fechar os olhos, fazer de conta que não tem desmatamento ilegal e fazer de conta que não colocaram fogo na Amazônia. O fogo pega todo ano, nunca teve estardalhaço. Mas nunca dessa forma como foi esse Lúcio, ano, não é, tem um deputado? gráfico. Pois é, como o Lúcio está falando, nunca dessa forma. O senhor acha que tudo que o presidente falou, as falas de Jair Bolsonaro contribuíram para toda essa crise, inclusive crise mundial, de todas as queimadas, a visão da Amazônia, como ficou o Brasil mundialmente falando? Olha, perante a esquerda, o Brasil ficou mal. Eles tentaram passar ao mundo que o Brasil é o inferno de Dante, aqui só queima. Mentira. Perante a parte democrática do mundo, a parte capitalista, tanto é que Trump
defendeu o Bolsonaro. A parte democrática. A parte democrática, evidentemente. Aonde que socialista é democrático, Lúcio? Não tem socialista democrático, nem comunista democrático, né? Porque senão eles não fechavam as fronteiras do país. Eu gostei do exemplo de democracia. É de democracia, porque em socialismo não existe democracia. Não, os Estados Unidos é um país democrático, Com né? certeza, com certeza. Agora o Trump... Mas o Trump... A gente questiona um pouquinho, né? Mas todo presidente, todo governo é questionável. Então, igual você falou, Nayara. O senhor vê excessos, pois é, em tudo que o presidente falou ou falou? Não vejo excesso. Não vejo excesso. Tudo que ele falou tinha que ser dito. Tinha que ser dito, porque aqui é o seguinte, se der moleza, os comunistas querem tomar de volta. Eu pergunto isso porque o Lúcio até citou o Blairo Maggi, o ex-ministro Blairo Maggi no bloco anterior, e ele disse que tudo o que o presidente falou podia destruir toda a relação que foi construída, isso até mesmo com o agronegócio brasileiro, essa relação mundial poderia vir por água abaixo. Ele até fez aí uma comparação. Ele não foi exagerado, o Brasil né? chegou no muro. Ele não foi exagerado. O Brasil chegou no né? muro, colocou um pé para fora. Com tudo isso que o presidente falou, o Brasil caiu desse muro e foi bem lá para trás. Eu vou repetir o que eu penso, Nayara. Se quando o Blairo Maggi recebeu a motosserra de ouro, não abalou o comércio exterior, uma conversa do Bolsonaro é muito menos. Então podem ficar tranquilos que o pé já voltou do muro. O mundo precisa do Brasil, tá? Mas quando ele recebeu essa motosserra, deputado, sobe no parênteses aí, Pois não. abalou sim. Tanto abalou que ele esverdeou. Eu acho que ele vermelhou. Não, acho que Ele não. vermelhou. Não. Eu digo Ele não assim, esverdeou, não, ele vermelhou. eu fiz a comparação aí em relação ao meio ambiente, né? Mas então, ele teve mas que ir aí para o lado do verde, porque senão a situação financeira, econômica das empresas dele e de outros grandes produtores ia se complicar muito. A cada mês a esquerda tenta emplacar um desastre no governo Bolsonaro. Eram os filhos dele no começo, depois era o Queiroz, depois é o Fogo, vai falando aí, vai falando. Depois era tem mais Educação. A educação, que ia acabar, não ia ter mais dinheiro para educação, enfim, a cada mês eles Agora a indicação da PGR. Agora a indicação da PGR. Mas a indicação da PGR está correta, hein? Porque... Vamos abrir um parênteses aqui, só um pouquinho, só para terminar um outro assunto aqui. Claro, não. Deputado, o senhor falou do Trump, né? Falou dos filhos do presidente. E aí, ainda vai dar para emplacar Eduardo Bolsonaro lá na embaixada em Washington para ficar pertinho do Donald Trump? Eu acho que sim, porque a semana passada eu e o Eduardo, eu conversei com ele e ele acha que já tem os votos necessários. E eu apoio de coração, eu apoio sim. É um moço inteligente, um moço com vontade de trabalhar, é um moço que está ligado à América. Apesar de não ser diplomata, preparado, tem um preparo para isso? Não precisa. A Dilma e o Lula indicaram cada diplomata que faça-me um favor, nunca foi questionado. Então o Eduardo tem gabarito, tem procedência, é honesto, não é ficha suja, então ele merece uma chance. Se não tiver a contento, volta, trocamos, não precisa ser diplomata para poder ter relação com um país que está querendo negociar com o Brasil, escancarando as suas portas, o seu comércio. Mas o fato de ser filho não pega mal? Não, por quê? Você não acha que pega mal? Até mesmo entre para a embaixada partidos. mais importante do Guardadas as planeta. devidas proporções, Lúcio, a minha filha me ajuda e não pega mal, eu preciso, é de confiança. Se eu fosse o Bolsonaro, eu mandaria minha filha para lá também, porque eu confio nela. Vamos falar novamente do projeto anticrime, né, que mudaria 14 leis. Me falha a memória agora, vocês podem me ajudar. Eu não lembro se existe a discussão nesse projeto em relação à maioridade penal. O senhor foi um dos defensores, a sociedade pede, acredito que não esteja nesse pacote.
A sociedade considera que é muito importante esse questionamento, já até que foi uma bandeira, né, de muitos partidos, não só do PSL. A sociedade implora por isso porque não suporta mais ver menores sendo aliciados por organizações criminosas. Somente aqui em Mato Grosso tem um número muito preocupante. Pelo menos só aqui na região metropolitana seriam mais de 20 menores todos os dias no plantão. São apreendidos, são liberados logo depois, porque nem mesmo o tráfico pode colocar esses menores infratores no sistema socioeducativo. Em Mato Grosso, esse número chega a mais de 100. Como é que está essa discussão no Congresso? Não existe espaço para discutir novamente isso? Existe, e nós vamos discutir porque é uma promessa de campanha do nosso presidente. Eu sou totalmente favorável à redução da maioridade penal e, pelo que eu tenho visto, a maioria dos meus colegas, em hora oportuna, vão aprovar essa lei, que nós temos que aprovar essa lei, porque o brasileiro está cansado, é público e notório que os maiores aliciam os menores, cometem crimes bárbaros e saem da cadeia primeiro do que o pai da vítima. É uma aberração jurídica uma pessoa não responder pelos seus atos com 17 anos e 11 meses. Nós vamos mudar porque o Bolsonaro, na sua pré-campanha, sempre falou que era um dos sonhos dele e nós vamos dar sustentabilidade para que nós possamos mudar. Outra coisa que eu sou um ferrenho, você não perguntou, mas eu vou falar. Puxa vida, escapou. Quando o político tem um foro privilegiado, eu sou um ferrenho defensor de que se acabe com o foro privilegiado. Política não é profissão. Política, a pessoa está político. Agora, se ele comete um crime, ele deve ser protegido? Não, vamos rever os conceitos e todo mundo é igual perante a lei. Político é igual a todo mundo. Falando então em foro privilegiado... Político é um cidadão igual a todo mundo. Como que é igual? É um cidadão. Mais privilégios, né? Mas eles se colocam como seres superiores. Não, eu não. Que eles não podem ser atingidos, que eles querem um foro privilegiado. Não é isso? Eles. Não é? Eu não. Eu estou declarando de público que, se for, eu voto para acabar. Aí eles cometem crimes, aí eles não querem ir para a cadeia, aí eles querem detonar o pacote anticrime, aí eles querem tirar o COAF de um lugar, colocar para outro, para não ficar na mão do Sérgio Moro, que pega mais firme. Eu votei para ficar na mão Eu votei para ficar na mão do Sérgio Moro. Deputado, sua colega, falando então em foro privilegiado, Rosa Neide, ex-secretária de Educação de Mato Grosso, teve uma operação aqui a semana passada, a Fake Delivery. Sim. Teve busca e apreensão na residência dela, não teve busca e apreensão no gabinete. Um ex-secretário adjunto dela chegou a ser preso por conta de que R$1.800.000 de materiais escolares foram adquiridos pelo governo e deveriam ter sido entregues para as comunidades indígenas. As comunidades indígenas disseram: recebemos apenas pouco menos de R$1 milhão em materiais. Ou seja, cadê o outro R$1 milhão de materiais que chegou a entrar na Secretaria de Educação? Tem documentos que comprovam a entrega desses materiais e não comprovam a saída dos materiais escolares. O que aconteceu? O Supremo pediu para suspender a operação justamente por conta do foro privilegiado. O senhor, que é defensor de uma nova política, quando um gestor público, um deputado, é questionado, ele deve recorrer ao Supremo com liminares? Ele não deveria ter mais hombridade em responder de fato pelos atos dele? De que forma o senhor acredita que possa ter ambiente no Congresso para se discutir novamente a retirada do foro privilegiado? No caso da nobre colega, eu quero te dizer uma coisa: as pessoas criticaram demais o Poder Judiciário e a Polícia Judiciária. Totalmente corretas as atitudes que foram, quando foram fazer a busca e apreensão na casa dela. Ela cometeu o possível crime quando ela era secretária. Ela não tinha foro. Olha, gente, eu não estou entrando no fato, eu estou dizendo que foi criticado a ação da polícia e do juiz de primeira instância. Quem conhece um pouquinho de direito sabe. O suposto ilícito penal que ela cometeu foi quando ela era secretária. Ato contínuo, ela se elegeu deputada.
A ação veio, o juiz determinou por quê. Quando ela cometeu o possível ato ilícito, ela não tinha foro privilegiado. Então, primeiro, foi correta a decisão. Segundo, esses recursos a lei permite. A lei permite. Eu tenho certeza, eu não vou entrar nem com um projeto de lei para acabar com o foro privilegiado, porque ela não passa. Ele não passa. Agora, eu sempre friso as minhas posições de fazer a nova política, entendeu? E uma delas era o meu sonho, o foro privilegiado ser eliminado. Agora, a lei já diz o seguinte, de que o foro privilegiado, ele deixa de existir a partir do momento, e isso já está valendo, né? O foro privilegiado deixa de existir a partir do momento que o crime não foi cometido no presente mandato. Isso foi... E sim no mandato anterior. Aí não tem o foro. Não tem o foro. A Gleice Hoffmann... Porque o crime não foi em função do mandato. Porque até pelo seguinte, o mandato atual ainda não existia. Outro exemplo claríssimo, a Gleice Hoffmann, ela correu de ser candidata do Senado porque ela viu que não ia se elegeu deputada federal, minha colega. Aí o que aconteceu? Ela entrou com um pedido no Supremo para que mantivesse nos processos dela o foro privilegiado. Ela perdeu. Agora é preciso dizer também, nesse caso da deputada Rosa Neide, até para que não se cometam injustiças, o seguinte: primeiro, ela teve busca e apreensão, foi na residência dela? Foi na residência. Na residência dela, por quê? Porque existiam evidências, existiam provas de algum ilícito que ela tinha cometido, ou ela foi alvo de busca e apreensão pelo fato de ter sido secretária de Educação. É preciso separar uma coisa da outra, porque o secretário adjunto dela, existiam provas contra ele, não é isso? Tanto é que ele foi preso. Aí o que precisa ver é o seguinte: se a atual deputada Rosa Neide tinha alguma coisa, ou prova, ou evidência, que pudesse incriminá-la. Porque se não existia, não está certo o que ocorreu. Concordo com você, Luz, concordo com você. E vou repetir mais uma vez. Independente de que partido seja, Isso, PT, PSL, MDB, a nossa conversa aqui é sobre jurisprudência e não sobre o fato. Jamais eu imputei qualquer culpa, porque todo mundo é inocente até ser condenado. Então, daqui a pouco vou sair falando que eu estou pré-julgando a colega e não é isso que eu fiz aqui. Agora, deputado, mudando um pouco de assunto, eu quero voltar ali a falar da PGR, porque Jair Bolsonaro foi criticado por aliados e por apoiadores ao escolher Augusto Aras para substituir Raquel Dodger. Nas redes sociais, muita gente, os bolsonaristas até citaram de que o subprocurador estava ligado há um tempo à esquerda, principalmente ao Partido dos Trabalhadores. O senhor disse que gostou dessa indicação. O seu partido também está do lado dele, ele teve uma boa aceitação ali no parlamento. Então, o senhor concorda com a indicação que foi fora da lista tríplice? Concordo. Concordo, porque acompanhei alguma coisa do Aras. Aliás, aqui no Mato Grosso, nós tínhamos problemas aqui com a rodovia 158, onde sempre havia algum problema na PGR, com índio, com isso, e caía tudo na mão da subprocuradoria, e ele agiu favoravelmente. Ele tem uma mente aberta para aprovar o projeto de governo de infraestrutura nosso. Eu concordei por causa disso. Agora, me perdoe, o que a gente vê é mais uma crise instalada. Já vão esquecer a passada, vão esquecer... Mas não foi uma bicuda, a escolha dele não foi uma bicuda no processo democrático, ignorando. Tudo bem, não está lá na lei, o presidente pode escolher, mas há muito tempo as instituições fazem lá os seus processos internos, apontam lá os mais votados, aí tem uma lista tríplice, tudo bem, o presidente não precisa escolher o primeiro da lista tríplice, mas normalmente foi dentro da lista tríplice. Por que é que esse subprocurador, que queria ser o procurador, que Jair Bolsonaro acabou indicando ele, por que ele não participou desse processo democrático dentro da instituição dele, ao invés de
dar um salto por cima da democracia. Não é a primeira vez, Lúcio. Nas universidades já ocorreram também de ser apresentada a lista tríplice, o Bolsonaro analisar o currículo e não aceitar nenhum dos três e ir buscar fora na sociedade civil. O Bolsonaro veio para ser um tanto quanto diferente. Quem votou nele, quem é bolsonariano, já sabe que é o jeito dele administrar. É igual você falou, triscou, relou, é um bico. Então, Lúcio, ele não gostou, ele não aprovou os 3 nomes que ora foram apresentados. E é legal ele buscar uma pessoa, é de prerrogativa do presidente. Pode ser que o tempo mostre que ele acertou e pode ser que o tempo mostre que ele errou. Mas uma escolha pessoal, deputado, para um cargo de tanta relevância como o Procurador-Geral da República, aí se faz uma escolha pessoal, baseado na simpatia. Não é ruim isso para a imagem do governante? Não foi só na simpatia. O Aras tem um currículo invejável. Não, calma, não foi só porque ele tem o olho azul, não. Calma, Lúcio. Não, ele foi analisado, é um jurista, é uma pessoa de altíssimo... Não disse em contrário, mas disse que ele era o seguinte, ele foi o preferido do presidente, que ignorou uma escolha interna da instituição. É isso que eu estou colocando. Então, Lúcio, uma escolha pessoal do presidente. Eu me recordo bem quando o presidente Lula convidou a Dilma para ser chefe da Casa Civil. Podia ter 3 nomes melhores e também não foi. Mas é uma situação diferente, né? Porque o chefe da Casa Civil, ele não pode denunciar deputado federal, não pode denunciar senador, não pode denunciar até o presidente da República. E o Procurador-Geral da República pode tudo isso. Vamos dar um voto de confiança ao nosso PGR e depois nós vamos voltar a conversar. Tá bom. Deputado Lúcio, Luciana, a gente precisa ir para mais um intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o deputado federal pelo PSL, Nelson Barbudo. Vamos falar no empréstimo dolarizado que a Mato Grosso, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente, voltamos a conversar com o deputado estadual pelo PSL, Nelson Barbudo. E a gente falava antes do intervalo do empréstimo dolarizado, foi aí uma batalha do governo de Mato Grosso para conseguir, assinou na semana passada já o empréstimo com o Banco Mundial. Agora, esse trabalho foi de todo mundo? Por exemplo, o empréstimo ele foi aprovado lá no Senado, né? Foi até rápido, né? Foi, muito rápido. Foi até rápido, quer dizer, em 2 dias ali, a comissão se reuniu, aprovou, foi para o plenário, aprovou e já assinaram lá o contrato com o Banco Mundial. Agora, qual foi o trabalho, por exemplo, da bancada federal, no caso aí, os deputados federais? É fácil analisar, Lúcio. Parabéns aos senadores que trabalharam fidedignamente para o Mato Grosso. Mas nós não podemos esquecer que o governo é PSL e que o Paulo Guedes é PSL. Os deputados, como o nosso líder, como o nosso comandante aqui do Mato Grosso é o Nery Geller, como o nosso coordenador é o Nery Geller, nós também tivemos uma parcela de responsabilidade. Nós podemos, nesse caso, não ajudar, Lúcio, mas nós poderíamos atrapalhar no bom e velho português. Claro que ninguém ia atrapalhar o Mato Grosso, mas o Nery, nós nos reunimos, eu conversei com o Paulo Guedes pessoalmente, tenho certeza que os outros deputados também conversaram. Então, é um trabalho em conjunto. Não há de se falar em senador A, senador B, senadora C, sozinho. Não, a bancada atuou, o governador sabe disso e ele deverá... Mas não foi o senador Jaime Campos que colocou a carruagem para andar lá no Senado? Pelo menos é o que se divulgou aqui. O governador levou porque era uma matéria, o senador levou porque era uma matéria do Senado, mas não foi o Jaime sozinho. Vamos dar crédito a quem merece.
Toda a bancada do Mato Grosso trabalhou. Tem que socializar a vitória. Não é socializar, tem que ser justo. Tem que ser justo. Então vou pedir para que o senhor continue aqui com a gente. Vamos encerrar o programa com o deputado. Vamos conferir então o que o senador Jaime Campos falou aí sobre esse empréstimo dolarizado. Bom dia. Hoje, dia 9, venceria mais uma parcela do endividamento do governo de Mato Grosso junto ao Bank of America. Mas esse pagamento não precisa ser feito porque na semana passada, em Brasília, o Senado da República aprovou um novo empréstimo para Mato Grosso de mais de R$1 bilhão junto ao Banco Mundial. Para o senador da República por Mato Grosso, Jaime Campos, do DEM, este novo empréstimo para o estado de Mato Grosso não endivida a região para as próximas 2 décadas. Nesse caso particularmente, o que acontece? O governo vai desembolsar apenas R$30 milhões, ou seja, alongou por 20 anos a dívida, sobretudo os juros que era cobrado pelo Banco of America, que era 5%, baixou para 3%, e o governo de Mato Grosso vai ter um refresco, ou seja, no caixa, anualmente, de R$240 milhões. De maneira que esse trabalho foi feito não só por mim, mas por várias mãos. O próprio governador esteve presente lá, o Mauro Mendes, o senador Oeto deu uma ajuda bastante, em que pese não estava lá, que estava viajando, mas com os contatos que ele fez anteriormente, nos ajudou muito, e eu tenho certeza que eu fiz apenas a minha obrigação como senador de Mato Grosso. Também na semana passada, o Senado da República em Brasília aprovou a cessão de parte do dinheiro a ser obtido com o leilão do pré-sal para estados e municípios. É a chamada cessão onerosa. Esse acho que é um começo do novo Pacto Federativo do Brasil, pelo fato do que nós temos que desconcentrar essa bolha tributária nacional. Hoje o governo federal fica com 64%, os estados com 23%, 24% e os municípios com 13%, 14%. Então o Pacto Federativo, o objetivo maior é desconcentrar essa grande arrecadação que tem na mão do governo federal. Para o senador Jaime Campos, com esse dinheiro em caixa, os governos estaduais não vão precisar mais ficar indo em Brasília tentando liberar o dinheiro do FEX para compensar os produtos exportados que não são tributados. Em compensação, no entendimento do senador, a partir de agora, os estados exportadores terão que fazer uma reforma tributária para cobrar, sim, ICMS dos produtos exportados. Agora, em dezembro, vai passar 4 bilhões. Desses 4 bilhões vai ser rateado para os estados que são contemplados. O Mato Grosso, na minha conta, terá direito a 1 bilhão. 750 para o estado e 250 para os municípios, que é os 25%. Feito isso, ele quer o quê? Ele não quer que continue o FEX e muito menos a Lei Candir, que já foi extinta em 2017. Fazer com que os estados tenham a prerrogativa de cobrar o agronegócio da maneira que ele quis, de 1% até 3%. Vai taxar, você acha que taxar 1%, vai, 2%, 3%, até aí é possível. O que não pode é continuar esse marasmo. Todos os anos nós precisamos editar uma medida provisória e transferir para o Estado. Na visão de Paulo Guedes, ele quer extirpar de uma vez por todas essa possibilidade de continuarmos tendo os OFEX. Compete e cabe aos Estados tomar as devidas providências. Aliás, cobrar ICMS de produtos exportados que estão isentos do imposto há 23 anos pode fazer parte de reformas tributárias a serem feitas em níveis federal e estadual. Nós vamos chegar num denominador comum que vai permitir, com certeza, tenhamos uma reforma tributária decente. Acima de tudo, podemos, se Deus quiser, acabar com esse excesso de impostos, excesso de carga tributária e fazemos com que diminuímos essa burocracia que hoje, lamentavelmente, o Brasil demora 100 e tantos dias, 150 dias, para você abrir uma firma e fechar uma empresa. Nesse caso, particularmente, todas essas medidas serão possíveis ser tomadas e, com isso, certamente irá uma reforma tributária que vão fazer os ajustes em nosso país. Outra reforma que continua sendo analisada pelo Senado da República em Brasília é a previdenciária. O senador Jaime Campos ainda lembra da PEC paralela, que vai autorizar governos estaduais e prefeituras a mexer na previdência de seus servidores públicos. A Câmara votando, cabe e compete os estados, naturalmente, através das suas assembleias, votar o quê?
quê? Uma lei ordinária para permitir que também os estados façam esse arranjo financeiro, pelo fato, Mato Grosso particularmente, nesses próximos 3 anos, se não fazer a reforma da Previdência, terá um déficit mais ou menos de 3,6 bilhões de reais. Não adianta fazer uma reforma da Previdência a nível federal e esquecemos com certeza da possibilidade dos estados e dos municípios brasileiros. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Deputado, o senador Jaime Campos lembrou ali que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele defende o fim da Lei Candir. Ele, aliás, é contra subsídios. O senhor aí é próximo do setor do agronegócio, que exporta e exporta muito. Sem subsídio, o agronegócio de Mato Grosso vai perder competitividade no mercado externo? Com certeza. E vai topar pagar até 3% de ICMS? Lúcio, vamos falar a verdade. O agricultor não aguenta mais pagar imposto. É FETAB 1, é FETAB do milho, é FETAB 2, é FETAB 3. Agora, acabar com a Lei Candir e onerar de novo no lombo do produtor, vamos arrumar uma maneira, companheiro Jaime, vamos arrumar uma maneira da gente arrumar dinheiro com produção aqui no Mato Grosso. Mas aí não é o Jaime, o senador. O Jaime defende. Não, mas aí é o Paulo Guedes. Não, mas ele defende. Que não quer o subsídio. Eu sei. Mas quem manda não é o Paulo Guedes? É o Paulo Guedes. Mas só que se for votado numa PEC o fim da Lei Candir, não é o Paulo Guedes. Vou falar para o Paulo Guedes. Paulo Guedes, tenha paciência. Nós precisamos estudar isso profundamente, porque o imposto a mais inviabiliza a produção no nosso estado. Então precisa ter muito cuidado ao falar o que o Paulo Guedes quer e o que o Paulo Guedes não quer, porque o nosso estado especificamente agrícola. Uma pancada dessa daí, inviabilizando a exportação de soja, será o fim do Mato Grosso. Será possível que alguém quer matar a galinha dos ovos de ouro aqui Mas do Mato? Vários setores da economia, uns pagam 10, 12, 15, 17% de ICMS. Uhum. Por que o agronegócio não pode pagar até 3%? Tá. Precisa ter um espaço de acomodação. Essas coisas não podem ser violentamente. Gradativamente. Vamos fazer. Como também não pode mandar todos os funcionários públicos embora. Tem que ter uma acomodação no governo estadual para que também enxugue a máquina. Deputado, mas também o agro não permanece dessa forma na zona de conforto. Por que não a indústria? Por que o agro não investe na industrialização de seus produtos, então? Vai faturar ainda mais. Por causa da geopolítica, filha, por causa da geopolítica. O Mato Grosso está num lugar longe do centro de comercialização caro, que nós queríamos agregar valor à soja, ao milho. As indústrias não vêm para o Mato Grosso por causa do quê? A distância, a logística e a falta de investimento. Agora sim, Lúcio, mais uma vez, dos governos socialistas que acabaram com esse estado, com esse país. Se tivesse rodovia, ferrovia, hidrovia, aí sim os agricultores iriam poder fazer investimento em modernidade aqui no nosso estado. Rodovia, hidrovia, ferrovia. E se tivesse o mar aqui, ficava mais fácil. Não fala isso não. Fala isso não, que algum político vai querer fazer. Deixa quieto pra lá. Deputado, a gente agradece muito a sua vinda aqui na Notícia de Frente e pelos seus esclarecimentos e respostas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lúcio, Luciana, muito obrigada. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia e boa semana. Obrigada a você também aí de casa. Uma ótima semana, um ótimo início de semana para você. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.